Olá, boa noite, meu querido, minha querida, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos aqui em mais esse dia, hoje, dia 1º de maio de 2020. Estamos aqui reunidos às 20 horas e 8 minutos. Muito bom estarmos juntos, em pleno feriado. Talvez para alguns de nós ficou até difícil distinguir, na verdade, um feriado dentro desse período aí de reclusão, longo período que nós temos vivenciado. Mas, meus queridos, esse é um tempo que precisamos aproveitar para lembrar que o Senhor trabalha por nós, não é? Então, seja qual for a nossa situação, muitos por muito tempo reclamam das condições de trabalho, dos empregos que têm, mas é um tempo de nós refletirmos também a esse respeito. O Senhor trabalha por nós. Não sou eu quem apenas o diz. Lá em João, capítulo 5, verso 17, o Senhor Jesus, quando ali provocado e cutucado pelos religiosos de plantão, ele respondeu a eles dizendo: mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o Senhor Jesus trabalha, nosso Pai trabalha, o Espírito Santo trabalha, e o trabalho do Senhor não é em vão, assim como o nosso também não é. Nós possamos estar inicialmente orando juntos aqui, agradecendo por esse dia, o dia que o Senhor fez, agradecendo pela provisão, agradecendo porque Ele nos tem suprido todas as nossas necessidades. E porque Ele, na verdade, em circunstância alguma, com vírus, sem vírus, com crise, sem crise, Ele jamais deixa de trabalhar pelos seus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado porque a Igreja Batista Boas Novas aqui está reunida, mas não apenas nós que formamos essa comunidade aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, mas todo o corpo de Cristo reunido em Teu nome, Senhor, neste dia, em especial agora também nesta hora, aqui, nesta noite. Estamos reunidos para Te adorar, estamos reunidos para receber mais a Tua palavra que nos traz o conforto, nos traz a direção. Ó Pai, estamos aqui reunidos para apresentarmos também a nossa gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e sempre fará pelos seus. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos aí mais difíceis, onde a angústia atinge e tenta abalar a nossa alma não enxerga pelos olhos da fé, se abala porque olha em redor e só enxerga lutas, ciladas, intrigas. Mas, ó Deus, que o Senhor, assim como o seu profeta naquela ocasião lhe pediu, que o Senhor possa nos fazer enxergarmos, Pai, a provisão que vem dos teus exércitos celestiais. O Senhor jamais abandonou os seus, jamais abandonará. Obrigado. Que o Senhor também receba nesse tempo a nossa gratidão, porque até aqui o Senhor nos sustentou. E, ó Pai, apesar de sermos quem nós somos, pecadores, limitados, que às vezes andamos como quem não sabe, não conhece o rumo, não conhece a lei, mas se conhece, não crê, ó Pai, que o Senhor nos perdoe o pecado da incredulidade, que o Senhor nos perdoe o pecado da ingratidão, quando o Senhor nos tem dado tanto, o Senhor nos tem dado tudo, o Senhor nos deu Cristo Jesus, seu Filho amado, nem Ele foi poupado, para que todos pudéssemos ser salvos, Pai. Obrigado porque o Senhor se move, se compadece por cada alma, Pai. O Senhor se inclina para ouvir o clamor do seu povo, e é isso que aqui estamos nesta hora também reunidos para fazer. Clamar ao Senhor pela sua intervenção, Pai, que o Senhor venha com a sua provisão dos recursos necessários, com a sua provisão do vestir, do comer, a sua provisão também de cura para aqueles que estão enfermos.
enfermos com doenças que se podem perceber e tratar, mas também aqueles cujas doenças, Pai, são difíceis mesmo de serem diagnosticadas, principalmente aquelas que afetam a alma. Ó Deus, que venha o Senhor nos visitar nessa hora, nesta noite, onde estiver aquele meu querido, minha querida que nos acompanha, ó Pai, e que agora participam conosco nesse momento de clamor a Ti. Que o Senhor venha visitar um a um deles, ó Pai. Que a Sua palavra venha trazer cura, venha trazer discernimento, venha fomentar a nossa fé. Recebe, portanto, ó Deus, todo louvor, toda gratidão, toda honra e toda glória, ó Pai. E nós renunciamos a tudo, Pai, que porventura estejamos correndo atrás aqui nesta terra. Renunciamos, Pai, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor reina e que só no Senhor seremos bem-sucedidos. Ó Pai, nos dê esse entendimento e que nós possamos também, uma vez renunciando aos valores e princípios desta terra, que nós sim obedeçamos e nos humilhemos diante de Ti para ouvir, aprender os valores e os princípios do reino de Deus. E Pai, que não apenas ouvi-los, Pai, mas também colocá-los em prática. Se nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Pois é, meu querido e minha querida, muito bom a gente começar lembrando no dia aí do feriado, que se celebra o dia do trabalho, o dia também do trabalhador, começarmos lembrando e reconhecendo que o Senhor trabalha por nós e apresentando a Ele essa gratidão também. Amém? Bom, a igreja continua firme, forte, caminhando, porque é para isso que ela foi enviada para essa terra, para fazer a diferença. Faça sol, faça chuva, a igreja de Jesus continua em pleno movimento. Naturalmente, temos respeitado aí as orientações das autoridades e também manifestando o nosso cuidado, o nosso amor pelas vidas dos próximos, da sociedade brasileira. Nós temos aí cumprido as determinações e não temos nos reunido nos templos. Como já sabemos, ao longo desses mais aí já de 40 dias, se eu não estiver enganado nas minhas contas, nos reunido de maneira virtual. Agora mesmo você está conosco através da página do Facebook da Igreja Batista Boas Novas. Temos feito esses encontros de estudo, de oração, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 20 horas, onde sempre temos a oportunidade de estarmos orando como corpo de Cristo Jesus, junto, em unidade. A palavra do Senhor nos ensina que se nós estivermos em unidade, estivermos emanados em comunhão entre nós e com o nosso Deus, que Ele estará ouvindo as nossas orações, o nosso clamor. Além dessas reuniões semanais, às segundas, quartas e sextas, às 20 horas, nós temos também aos domingos. Sim, temos guardado os domingos para o Senhor. Temos tido culto pela manhã e culto pela noite. Na parte da manhã, nós começamos o dia do Senhor estudando a sua palavra. Encontro aí da escola bíblica. Ali na igreja nós chamamos a reunião dos pequenos grupos de grupo de crescimento cristão. Mas nada mais é do que a escola bíblica acontecendo também online. Se você não tiver a oportunidade de assistir no tempo real, que você possa acessar os vídeos depois que ficam disponíveis, pode compartilhá-los. Isso vale tanto para o estudo quanto também para os cultos propriamente ditos. Mas estamos estudando ali o livro de Atos, onde temos sido lembrados que o Espírito Santo agiu através dos atos dos apóstolos. Os apóstolos que estavam em oração contínua, estavam em submissão e estavam ali a fazer a vontade do Pai, com ousadia e sem parar. Então temos estudado ali aqueles primeiros 30 anos da igreja primitiva. Temos
aprendido e revisto quais são os princípios, os fundamentos daquela igreja. O que os tornava diferentes? Venha ver conosco, será um prazer tê-lo conosco, será um privilégio. Você que é amigo de algum dos irmãos da igreja, fique bem à vontade, puxa aí a sua cadeira, senta no seu sofá aí, bem confortável, não é verdade? Mas leve consigo aí um bloquinho de anotação, vá anotando aquilo que o Senhor tem a falar para o seu coração. E vá além disso, nosso desafio para a Igreja de Jesus é de colocarmos em prática o que temos sido admoestados e sido lembrados sobre qual é o alicerce da Igreja de Jesus, o que a torna diferente do mundo. Logo na sequência, por volta de 10h40, 11 horas da manhã, temos o culto e temos ali, sob a liderança do pastor Rui Márcio Siqueira Lopes, o pastor da Igreja Batista Boas Novas, a ministração do culto e a ministração da sua palavra, a palavra de Deus. Voltamos mais tarde, no início da noite de domingo, também para nos reunirmos em nome de Cristo Jesus. Venha participar conosco. Além disso, a igreja também tem aí perseverado na campanha de oração 24 horas, onde cada irmão da igreja que tenha a predisposição e tenha o desejo em seu coração, pode participar a cada hora, dirigindo uma oração ao Pai, naquele mesmo espírito de união, espírito também de unidade, de comunhão, endereçando as nossas orações pela família brasileira, pela pátria brasileira, pelas autoridades dos três poderes, para que haja um tempo de paz, de superação, e também orando pelas nações, que todos nós temos sido aí afrontados por essa enfermidade e precisamos orar por nós mesmos também, vigiar e orar para que seja um tempo de arrependimento de pecado em toda a terra, em todas as nações, e que seja um tempo também de confissão de pecados e de confissão com os lábios, que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Participe conosco, se você ainda não está engajado, meu querido, minha querida. Uma das características, uma das marcas da igreja primitiva ali em Atos era a oração. Como vamos avançar se não orarmos? Outra campanha é a campanha de adoração. A igreja também tem se reunido todos os dias no grupo do WhatsApp às 18 horas. Tem soltado a voz em louvores, em adoração ao Senhor, tem tocado os instrumentos, ou seja, tem louvado ao som dos instrumentos, com o fôlego da voz e também salmodiando, lendo a palavra, teclando, enfim. É um tempo de nos colocarmos no nosso lugar. Nós nada somos. Nosso lugar é aos pés ali da cruz, é aos pés do nosso Salvador, do nosso Redentor. E é orando e adorando que a igreja avançará. Amém? E em especial também a igreja recebeu no grupo do WhatsApp, nesta tarde, o anúncio de mais uma nova campanha de oração. A campanha Jesus Transforma Minha Família. Toda a igreja está convocada a participar desses 31 dias em oração por esse tema central, mas também a cada dia receberemos ali os motivos específicos de oração. Não deixe de participar. Mas não é deixar de participar porque tem medo de não participar de uma corrente e das coisas não acontecerem porque não se participa da corrente. Mas, meus queridos, o lugar do servo do Senhor, do filho fiel, do crente genuíno e verdadeiro, é aos pés do Senhor. É tempo de orarmos, avançarmos mais ainda na oração, de clamarmos por cura, por salvação, por libertação. E em especial aqui nessa ocasião, pela família brasileira. Nós sabemos, não precisamos aqui dizer, mas o quão a família brasileira, a família no mundo em geral, mas a família no Brasil, tem sido afligida, tem sido atacada em seus valores centrais, que são os valores cristãos, e também tem sido atacada aí até mesmo no pão de cada dia, porque muitos têm sido limitados, restringidos a uma oportunidade de emprego, por exemplo. Então, igreja, vamos nos reunir, vamos andar juntos, de mãos dadas, orando ao nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele é o refúgio.
Ele nos carrega no colo e Ele nos guia. A palavra do Senhor assim atesta. Isaías 25, verso 4, o profeta assim disse: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro. Ainda o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 9 a 11, assim diz: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. E aqui eu grifo essa parte. Diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então ele nos carregará e ele nos guiará. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós ainda diante da tua presença reconhecemos que nada somos, nada temos, nada podemos fazer, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro em tempos de angústia, de aflição. O Senhor é o nosso escudo. Seja qual for a força da tempestade que venha contra o muro do Senhor, cessará e soprará como brisa, não nos atingindo. Ó Deus, obrigado porque como ovelhas, como cordeirinhos, o Senhor nos tem guardado, nos tem carregado em seu colo. O Senhor nos tem guiado, Pai, por onde precisamos caminhar. Obrigado que a provisão da Tua Palavra em momento algum nos tem sido tolhida. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em tempos de caminharmos no deserto da incerteza, o deserto da dúvida, por vezes, talvez entre alguns aqui, o deserto da incredulidade, o Senhor não nos tem deixado cair, e quando cairmos, porque assim nós permitimos, o Senhor não tem deixado de nos levantar e nos apontar para a saída. Ó Deus, que venha sobre nós, o Teu povo aqui reunido, e também sobre aquele amigo, aquela amiga, que ainda não tiveram uma decisão junto a Ti. Que cada um de nós possamos agora, nessa hora, sermos impactados em nosso espírito. Que haja vida, que haja ânimo, que haja restauração, que haja fé em nós, ó Deus. E, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos guia o caminho que precisamos andar. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza. A Ti toda a honra, toda a glória são devidos. A Ti a nossa adoração. E a Ti, Pai, nessa hora, a nossa gratidão. Assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito bom, meu querido, minha querida. Então a igreja está aí convocada para seguir em marcha de velocidade. Amém? Não vamos olhar para trás, vamos olhar para a frente, vamos olhar para o sol, para a estrela da manhã, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muito bom, meu querido, minha querida. Nessa mesma pegada, como gostam os jovens de dizer, gostaria de lhe fazer uma indagação. De onde vem o socorro? Quem é o seu protetor? Quem é o meu protetor? Devo? Eu? Devemos nós? Deve você ter medo?
Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Lá em Salmos 46, verso 1 ao verso 11. Você pode estar acompanhando aí na sua casa. Se você não tem a palavra, a Bíblia em suas mãos, o livro, que você possa estar acompanhando aí no seu aplicativo, disponível hoje aí gratuitamente em qualquer loja de dispositivo, seja qual for ele, ou mesmo na internet, você pode aí acessar francamente a palavra de Deus. Já pararam para pensar nisso, como é bom? Já pararam para pensar quantas vidas ao longo da caminhada sofreram para que a Bíblia estivesse disponível em nossas mãos hoje? Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Jacó é o nosso refúgio. Venham do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu querido, minha querida, não devemos ter medo. O Senhor está conosco. Amém? O Senhor é a nossa alegria. Ele é a nossa força. E, portanto, nós precisamos decidir que nos alegraremos e sorriremos no Senhor. Olha que interessante, lá no livro de Números, capítulo 6, verso 24 a 26, assim a palavra diz: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Você não tem tido motivo de sorrir? Tem deixado a tristeza, o pavor serem a sua silhueta, a sua fisionomia? Precisamos decidir nos alegrarmos no Senhor. Ele é o melhor, Ele é tudo. E Ele está aqui. Aleluia! Acabamos de ler aí o salmista dizendo que Ele está no meio do seu povo, no meio da assembleia, no meio da sua igreja. Ele está conosco, Ele está aqui. Então, eu decidi, não sei quanto a você, eu decidi me alegrar nele e enfrento as circunstâncias. Pois se elas vêm do Senhor, se fazem parte do seu plano, eu não sei. Mas se assim for, ainda assim, é Ele que vai nos provisionar, nos propiciar o escape. Eu não discuto. Não é tempo de discutirmos de quem é a culpa do vírus, de quem é a culpa da crise, mas sim é tempo de nós obedecermos, cumprirmos aquilo para o que o Senhor nos tem chamado. Amém? Ele é o melhor. E assim falando, a palavra do Senhor me lembrou de outros tempos em que o povo, esse povo de Deus já tinha sido testemunha de que o Senhor abriu as águas para Moisés e para eles. Depois que o Senhor abriu a rocha para Josué e o povo. Mas nós aqui, nessa viagem que eu convido você a fazer comigo, no tempo, vamos brincar aqui de filme de ficção científica, mas usando a verdade, que é a palavra de Deus,
te convido agora a viajar comigo até a época de Juízes, que foi o tempo que, a despeito do povo conhecer essas histórias verdadeiras, terem aprendido com seus pais, com seus avós, tendo aprendido com aqueles homens que ensinavam a lei, que Deus livrava do mar, da escravidão na mão dos egípcios, se Deus que entregava a terra prometida e fazia o povo, junto com Josué, conquistar a cidade cujos muros jamais poderiam ser abalados, mas o Senhor vai lá e com a sua estratégia abre a rocha. A despeito de tudo isso, chegamos aqui num tempo em que o povo de Deus, que não tinha mais uma grande liderança para todas as tribos, uma liderança nacional, o povo de Deus ele era regido por lideranças locais, que são exatamente os juízes. E aí você vai manter a sua Bíblia aberta no capítulo 14 até o capítulo 16 de Juízes, onde nós estaremos aqui aprendendo um pouquinho sobre o que o Senhor pretendia para os nossos irmãos naquela época e também pretende para os dias de hoje. Então o contexto é esse. Apesar de ter experimentado façanhas, porque o Senhor guerreou, porque o Senhor livrou, porque o Senhor venceu por ele, o seu povo voltava para os mesmos erros, pecando contra o Senhor, adorando a falsos e outros deuses, praticando abominações ao Senhor. E o Senhor permitia com que outros povos surgissem em força numérica, em poder bélico, e esses povos vinham exatamente segundo a permissão do Altíssimo, trazer uma pressão para o povo de Deus, para que o povo de Deus se voltasse exatamente para Deus. Mas Deus nessa época e em época alguma, jamais ele abandonou o seu povo, a despeito de nós mesmos, vis terríveis pecadores que somos. Então, nós chegamos ali nessa viagem para uma época em que as lideranças eram locais e que o Senhor levantou homens e também mulheres para liderar as comunidades locais. Então, nesse contexto, a gente percebe que Deus ouve o clamor do povo, pressionado, cansado de sofrer na mão de opressores, se volta agora para o Deus Altíssimo. A exemplo do que temos vivido nos dias atuais. Quantos mundo afora, inclusive aqueles que não acreditavam que Deus existisse, agora não estão se dobrando, não estão se rendendo, clamando para os céus o socorro. De onde vem o socorro? O socorro só pode vir de Deus. Deus ouviu o clamor do povo, a sua aflição, e providenciava o resgate, providenciava o envio de um juiz libertador. Então a ênfase nos livros de Juízes está sobre a libertação. São histórias que narram os livramentos que o Senhor proporcionou ao seu povo e que mostram que com frequência e na sequência das narrativas os homens escolhiam novamente errar, pecar, desobedecer, se afastar e caíam novamente sob jugo de opressores que representavam e idolatravam falsos deuses. E agora, em especial, dentro desses juízes, eu quero lembrar aqui a história de Sansão. Meu querido, minha querida, capítulo 14 de Juízes, verso 4 ao verso 6. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor,
pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então, Sansão, nós conhecemos a história da sua mãe, era uma mãe estéril. O Senhor ouviu o clamor daquela serva, proporcionou que ela tivesse um filho que desse à luz, Sansão. E com uma condição, que ele fosse separado para o Senhor. Então ele tinha ali várias condições, uma delas era não cortar o cabelo, a outra era não tomar vinho, a outra era não ter contato com hortos. Sansão foi ensinado na lei do Senhor. Mas ele é um tipo de liderança que em alguns momentos fraquejou. Será que nós não fraquejamos? Em algum momento? Mas que fraquejou e muitos dão mais atenção para os seus erros, para os seus vacilos. Mas o Senhor, ele tem controle de toda a história. Acabei de ler para vocês no verso 4. Ele foi se casar exatamente com uma filisteia. Não era aprovado pela sua mãe nem pelo seu pai, que eram de Israel, eram hebreus, melhor dizendo. Verso 4 diz: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Quem oprimia o povo de Deus noite e dia sem cessar? Os filisteus. Povo terrível, conhecido pelas suas atrocidades. Guerreiros fortes, perigosos, traiçoeiros. Não respeitavam nenhum código de ética de batalha alguma. Deus estava usando aquela ocasião e enviando Sansão exatamente para o meio daqueles a quem ele deveria combater. E de quem está. Então, verdade, Sansão cometeu erros. Mas aqui o Senhor não, em momento algum, havia saído dele. Em outro momento sai, seu espírito deixa. Mas não aqui. Então o Senhor, você pode até ter dúvidas em alguns momentos de lutas, de tribulações, somos falhos, somos humanos, enxergamos e somos direcionados por aquilo que nós sentimos. Quantas vezes você já deve ter pensado: eu estou sozinho aqui, estou abandonado, o Senhor me abandonou? O Senhor tem controle de tudo. O Senhor tem controle de tudo, Ele criou tudo. Ele não terá controle sobre um vírus? Pense nisso. O Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Pois bem, Sansão entendia que a sua força estava em cumprir o voto que foi feito. Ele era um nazireu. O nazireu tem exatamente esse tipo de voto, né? De não cortar os cabelos e outras coisas, como eu já mencionei. Mas vamos aqui focar nos cabelos nesta hora. Sansão não podia cortar os seus cabelos. Então ele associava a sua força aos cabelos. Ele se casou com aquela mulher, os filisteus se indignaram, foram lá, a assassinaram, juntamente com o pai dela. Sansão ficou furioso, foi lá, nós já sabemos a história, destruiu muitos, com armas nem um pouco, como vou dizer, tradicionais. Ele usou o objeto exótico. Fique aí essa curiosidade aguçada, você que ainda não conhece a palavra.
E você que já a conhece sabe muito bem do que eu estou falando. Mas Sansão, mais adiante, uma vez mais, se envolve com prostituta, se envolve com uma filisteia. Todos também conhecem. Agora estamos falando aí de Dalila. E Dalila, dirigida ali pelo seu povo e comprada a peso de riquezas materiais, tinha a missão de entender qual era o segredo que levava Sansão a ser tão forte. E aqui cabe um parênteses. Josué, quando foi entrar em Jericó, ele enviou alguns soldados à frente para conhecer a cidade, tentar entender e enxergar as vulnerabilidades. E lá chegando, seus homens foram detectados e tiveram ali um esconderijo exatamente na casa de Raabe, que era uma mulher que não era hebreia. Essa mulher, ao saber que eles eram hebreus, ela temeu e ela confessou que o povo que estava naquela cidade tão guardada, tão inatingível a outros exércitos, temia Josué, porque Josué e o seu povo era o povo de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. Os inimigos temiam ao povo de Deus porque sabiam que a força do povo de Deus era Deus. Eles conheciam as façanhas, eles conheciam a história, registrava que Deus abriu as águas para eles passarem. Josué, sabendo disso, o anjo do Senhor veio, lhe deu a estratégia, ele foi lá, cumpriu, por mais louca que a estratégia pudesse ser, e Jericó caiu. Percebam agora que os filisteus afrontavam o povo de Deus. E pior do que isso, não identificava o segredo da força do povo de Deus. Nós temos a força, a nossa força está em Deus, mas será que o mundo tem percebido essa força que nós temos? Se nós fraquejamos, se nós vacilamos, em quem eles encontrarão a força desse Deus? Pense nisso. Então eles queriam saber o segredo, a razão da força descomunal de Sansão. E eles manipularam ali Dalila para que Dalila, noite e dia, persistisse em perguntar qual é o segredo da sua força, Sansão. E Sansão revelou o segredo. Sansão não poderia ter falado, mas ele revelou o segredo. O segredo estava no fato, e isso na leitura da mente dele, que também é verdade, estava no fato de que ele tinha feito um voto ao Senhor, como nazireu, de jamais cortar os cabelos. E com o voto não se mexe. Mas na verdade, mais do que isso, muito mais do que isso, o segredo estava no Senhor, a quem Sansão adorava, cultuava, servia, a quem Sansão apresentou o seu voto. Mas Sansão estava achando também que estava na força advinda das suas madeixas. Bom, o mundo não entende. E vai te cercar, vai me cercar, vai nos cercar noite e dia, querendo descobrir um ponto fraco que nós temos exatamente para nos destruir. Sansão, ali, vaidoso, se
apaixonou, foi enfeitiçado pela beleza de Dalila. Dalila devia ser uma mulher bonita, vamos combinar aqui, né, irmãos e irmãs? Sansão revelou à sua companheira que o segredo estava nos cabelos. João 16, verso 16, o texto mostra: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Olha aí o ponto fraco de Sansão. Ao ter dado ouvido, algo que começou com uma brincadeira infantil. Vocês lembram da escritura? Mostra, ela ia fazendo perguntas sobre o segredo, ele ia falando outras razões, ela tentava fazer aquilo que ele dizia que era a razão, e era uma brincadeira. Você não pode brincar, você não pode negociar com o assédio do maligno. Ela o importunou tanto, mas tanto, noite e dia, só notícia ruim. Perturbou, tirou a paciência dele, mas pior do que isso, atingiu de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Foi ali que a força de Sansão se foi. Sansão, agora abalado em sua alma, não dava mais ouvidos ao seu Deus, mas dava ouvido às suas emoções, aos seus sentimentos. Imagina a carinha de Dalila, a meiguice no seu olhar de perguntar qual era a razão. O Senhor, o Espírito do Senhor, havia deixado Sansão. Antes mesmo dele perder as suas madeixas, o Senhor já tinha o deixado. E Sansão, em sua vaidade, ele não percebeu que o Espírito do Senhor se retirara dele. Como eu disse, se nós dermos ouvidos, a angústia nos abala a alma. A alma é afligida ao ponto da angústia nos trazer a sensação de morte, para muitos até o desejo. Meu querido e minha querida, a força de Sansão já havia sido retirada dele antes mesmo da navalha tocar os seus cabelos. Versos 20 a 22. Uma vez ele tendo revelado a Dalila, então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo ali. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Olha a vaidade, olha a arrogância. Eu me livrarei. Não é o Senhor me livrará. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Por isso que eu disse, o Senhor já havia o deixado por sua própria escolha, por sua própria decisão, de ficar dando ouvido à sedução, ao assédio do adversário. E o adversário nem sempre está lá todo feio, todo horroroso. O adversário pode vir com olhos lindos, com formosura, com palavras encantadoras. Pense nisso. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Observaram isso? O cabelo começou a crescer de novo. Mas o cabelo me restaurou a força para que ele rompesse ali as correntes de bronze? Meu querido, minha querida, os filisteus adoraram, louvaram e se regozijaram em seus deuses, celebrando a pretensa vitória sobre Sansão, sobre os hebreus. E eles se reuniam lá em multidão, eram cerca de 3.000 pessoas, reunidas afrontando o Deus de Israel. Vamos ler agora
ainda no capítulo 16, do verso 23 ao verso 27. Acompanhe com atenção. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrar diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. Eles se reuniram para prestar culto ao deus Dagon e a entregar um sacrifício a Dagon. Eu pergunto a você, quem era esse sacrifício? E em arrogância eles diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia, quando o fizeram ficar em pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que o guiava pela mão. Sansão estava cego, vocês se lembram disso? Cego fisicamente, mas assim, já havia o atingido há muito tempo, ainda quando ele ali se associara a Dalila, não enxergava mais sob o prisma, sob o olhar do seu Deus. Mas Deus tem o controle da história, estava preparando algo grande ali. Sansão pediu ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Verso 27. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. A cegueira natural não foi recuperada de Sansão, porque furaram seus olhos, ele tinha sido mantido ali prisioneiro e isso não foi restituído. Deus sabe a razão, mas os seus olhos espirituais voltaram a enxergar o Deus de Sansão. Sansão invocou e clamou ao Senhor. Agora do verso 28 ao 31. Estamos nos aproximando aqui da conclusão. Nós começamos um pouquinho depois da hora. Eu acho que vale a pena a gente ficar junto aqui mais um tempinho. Amém, meu querido, minha querida? 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Sansão orou. Sansão se lembrou de Deus e pedia que Deus se lembrasse dele. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio. Ele orou, ele creu e ele partiu para a ação. Oração, obediência, fé, mais ação. Sansão abraçou as duas colunas do meio. Olha que coisa. Ele havia sido colocado, olha como é que Deus controla todas as circunstâncias. Quem que guiou Sansão dali do cárcere até aquele grande salão onde tinham 3.000 homens e mulheres, inclusive os governantes? Um moço. Esse moço era filisteu. Você via aquela corte? Onde ele colocou Sansão? Junto às colunas
centrais, as colunas que sustentavam o templo. Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Ué, se Sansão havia perdido a força, ele sabia disso, o que estava o levando agora a colocar e abraçar cada uma das colunas com uma das suas mãos? Preciso insistir nisso. Arrependimento dos pecados, confissão dos pecados, oração ao Senhor, fé de que Deus poderia salvá-lo e atitude. Ele não enxergava. Ele estava ali num cárcere. Vocês acham que ele era bem alimentado? Sejamos francos. Um homem responsável pela morte de centenas de filisteus. Até então. Fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Que eu morra com os filisteus. Ele creu que ele poderia realizar aquela façanha. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele haviam matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Meu querido, minha querida, Sansão finalmente entendeu, se lembrou de que só o Senhor salva. E lembrou-se da sua missão. Os filisteus haviam se reunido naquela noite, naquela ocasião. Não me lembro se foi à noite ou se foi ao dia, mas eles se reuniram, como o texto diz, para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Eles iam entregar Sansão em sacrifício a Dagom. Não sabiam de nada, inocentes. Haveria sim um sacrifício ali, mas Deus providenciou o cordeiro ali, o libertador. Por isso que a gente fala que Sansão aponta para Cristo Jesus, aquele que entregou sua vida, foi sacrificado, morreu em favor do benefício de milhares. Sansão, com sua morte, matou mais do que quando vivo aqui estava e andava, mais socos, pontapés, suas estratégias, muitas vezes de maneira errada, dirigidos pela própria vontade de Sansão, não foram capazes de, durante a sua vida, realizar um prodígio tão grande quanto esse agora, quando ele enfim se rendeu ao Deus da sua mãe, ao Deus do seu pai, ao Deus do povo, ao Deus que jamais abandona os seus. Então, de onde vem o seu socorro? Quanto a mim, quanto a você, quanto a nós, será que nós temos nos alegrado no Senhor e avançado? Como vimos, o Senhor trabalha por nós, o Pai trabalha até agora, e Jesus disse: eu trabalho também. Esse Senhor que o profeta Isaías disse que ele é a fortaleza do pobre, do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Esse Deus que ainda o profeta Isaías disse, como lemos agora há poucos instantes,
está aqui entre nós. E ele vem e virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele. O galardão, a recompensa de Sansão estava com Deus. E ele cumpriu aquilo que precisava ser cumprido. O Senhor levantou para julgar Israel durante 20 anos. Temos nos alegrado, portanto, no Senhor? Temos avançado? Ou temos dado ouvido ao adversário e à sua turma que juntos sempre apostam em minar a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa força no Senhor? O inimigo tem total interesse em dizer para você e para mim todo dia que nós não podemos fazer nada, que todos vamos morrer. Por que ele leva tantos homens e mulheres na mídia a anunciarem um número crescente de mortos, mas com tanta dificuldade, muitas das vezes eles nem comentam o número de vivos, de recuperados? Será que eles fazem só porque eles querem? Também, boa parte deles é porque eles querem mesmo. Porque eles fazem parte dessa turma que escolheu servir ao adversário. Mas o adversário, sim, ele manipula. E ele usa essas notícias para minar a alegria nossa, do povo de Deus. Para nos minar a confiança, para nos minar a força que só o Senhor pode nos dar. Será que o povo aí fora no mundo tem enxergado em nós o Deus que abriu o mar, o Deus que abriu a rocha, o Deus que levou juízes ali para liderar o povo de Deus e vencer tantos inimigos, o povo que depois levantou os profetas, até levantar reis? Vamos aqui combinar nessa hora, vamos deixar de dar ouvido aos gracejos e à sedução do adversário e dos seus aliados. Portanto, se assim nós fizermos, a angústia não nos abalará, não vai atingir a alma, como atingiu a alma de Sansão, com angústia de morte. Um homem forte daquele tamanho, temido pelos seus inimigos, agora, como um menino, se recolhia, ao ponto de não enxergar com os olhos de Deus o perigo e esquecer a sua missão. A força de Deus, o seu Espírito sobre nós, não nos será retirada. O Espírito não nos será retirado ou anulado em seu efeito, de maneira alguma. Mas para isso, que tal preservar os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, a nossa alma? Portanto, meu querido, minha querida, a palavra nessa noite nos desafia a ter fé, foco e força. Mas força não é aquela força lá conhecida dos Star Wars, que é a força que o Zen Budismo defende e outras religiões, dizendo que a força vai com você, como se você escolhe ser forte ou não, que a força está aí no universo. Todos, o mal e o bem, não tem muita distinção, todos são conduzidos pela força. Não é essa força. Estou falando de fé, de foco e de força. Essa força é só com Deus nos nossos corações. A força não está nos nossos cabelos. Se fosse cabelos, eu estaria fraquinho aqui agora, não é mesmo? Mas a fé em obedecer ao Senhor, em crer que Ele é o Redentor, em confiar e depositar nele, que trabalha noite e dia sem cessar pelo seu querido, pela sua querida. Fé, foco e força nos darão munição para andarmos alertas e invocarmos o nome do Senhor. Quando Sansão se deu conta de quem era, de que tinha sido enviado por Deus, e que Deus estava ali com ele, ele se arrependeu dos seus pecados e pediu uma vez mais apenas
que o Senhor estivesse nele. Invocou o nome do Senhor e o Senhor se apoderou dele. Note que, diferentemente de quando Moisés e Josué aqui estavam, a presença de Deus não estava ali entre o seu povo. No dia a dia, ninguém carregava a arca da aliança, ninguém tinha ali os tabernáculos em movimento para onde o povo se dirigia, porque o povo havia pecado de tamanha natureza que tinha esquecido tudo, não queria mais saber de Deus. Mas nem assim Deus abandonou o seu povo. Deus escolheu homens e mulheres especiais que oravam, que conheciam a sua palavra e o obedeciam. Ele, portanto, é a nossa força. É isso que vai nos dar munição para sermos alertas, andarmos e invocarmos o nome do Senhor. Ele nunca ignorará o clamor do seu povo. É por isso que a gente tem que orar, meu querido, minha querida, sem cessar. Aleluia! O Senhor é a origem da nossa força. Sua alegria é a nossa força. Confiemos nele acima de tudo e de todos. Não em nossos punhos, em nossos músculos ou nos nossos intelectos. Se o Senhor se retirar de nós, nós perderemos. Mas se o Senhor estiver em nós, em nosso meio, no meio da sua igreja, jamais seremos derrotados. É por isso que o Senhor ensinou que a porta do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que você possa nessa hora, nessa noite, se lembrar aí, em seu lugar, dos seus erros, dos seus acertos. Eu não preciso saber, o Senhor sabe, mas você precisa levar isso diante dele. Peça a ele como Sansão fez. Clame, ore pelo seu perdão e peça a ele para que a sua alma que está aí em angústia de morte, temendo a morte, temendo o vírus, temendo a crise, entenda, isso não é exclusividade sua. O homem, ao longo da história da humanidade, sempre teve situações críticas como essa. E Deus, que tem o controle de toda a história, Ele olha para os seus. É tempo de termos fé, termos foco e termos a força. E essa força, que é Deus em nossa vida, só é possível se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos esses pecados ao Deus que é fiel e justo para perdoar os pecados, ao Deus que abriu o mar, abriu as águas para libertar o seu povo, ao Deus que abriu a rocha, os muros, para o seu povo avançar para a terra prometida, ao Deus que nos libertou de uma vez por todas, libertou aqueles que creem que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou e vive está no coração de todo aquele que confessa com seus lábios que Ele é o Senhor e Salvador. Te convido nesta hora para participar junto conosco nesta oração. E você, meu querido e minha querida, que já são servos de Jesus, peça ao Pai para que nessa hora revele o que está errado em sua vida, para que você não dê ouvidos para esses inimigos que se instalam e que importunam sua mente e seu coração noite e dia, minando a sua fé, minando a sua força, minando a sua alegria e minando a confiança no seu Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Obrigado que o Senhor tem um propósito, tem um plano, que é um plano de que nenhuma alma se perca na humanidade, em todos os tempos. É um propósito de salvação. Mas, ó Deus, sabemos também que o Senhor, além de amor, o Senhor é justo. E a justiça do Senhor nos ensina que todos nós pecamos e fomos separados, afastados, destituídos da glória de Deus. Ali no Éden, quando nossos ancestrais caíram ao desobedecer ao Senhor, ao quererem ser Deus, ao quererem
ser sábios, mais sábios do que Deus. Quando Deus já tinha colocado ali em suas mãos tudo, bastava que eles tão somente obedecessem ao Senhor. Obrigado a Deus porque mesmo nós temos nos desviado de Ti, nos afastado, o Senhor, como aconteceu ali com seu povo, com Moisés, com Josué, com os juízes, com os profetas, com os reis, com a igreja primitiva, e acontece ainda hoje. O Senhor se inclinou, ouviu o clamor do seu povo e enviou a salvação, a restauração. Ó Deus, muito obrigado, porque a palavra nos ensina que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque pelo seu amor, a morte, que é o salário do pecado, o pecado que traz condenação, o Senhor mesmo providenciou o pagamento por esse pecado. O Senhor deu o seu Filho, e o seu Filho derramou o seu sangue, pagando de uma vez por todas pela redenção, pela restauração de todo que nele crê. Ó Deus, obrigado porque agora não somos mais achados, condenados. Mas, ó Deus, em nossa caminhada, por vezes brincamos com isso, negligenciamos, ouvimos as importunações dos inimigos e do inimigo, das pessoas que ele usa, conhecidas ou não, para nos abater e abalar as nossas almas. Ó Deus, nós pedimos perdão nessa hora por essas negligências, por essas brechas. Livra-nos, Pai, dessas vozes terríveis vindas do inferno. Que nós possamos ter olhos e ouvidos críticos, o discernimento vindo do alto, que nós possamos ser governados pelo Seu Santo Espírito. Não nos deixe pecar contra Ti, nos enchermos de nós mesmos, dos nossos desejos, da carne. Mas, ó Pai, perdoa-nos e venha nessa hora, em nome de Jesus, Teu Santo Espírito nos governar plenamente. Ó Santo Espírito, visita cada irmão, cada irmã nessa hora, restaura a fé, restaura o foco, restaura a força. Que possamos todos caminhar e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. E, ó Deus, esse querido e essa querida, se não agora em tempo real, mas quando tiver acesso a essa palavra, que o Seu Santo Espírito o atinja, o coloque no lugar certo, que ele ou ela, que eles se arrependam, tomem conhecimento de quão afastados têm andado de Ti, e que agora o Senhor mesmo providenciou a salvação, a libertação para as suas vidas, que eles se arrependam, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. O convencimento não está em nós, mas que a Sua palavra aqui proferida tenha penetrado nos corações, tenha afastado das almas a angústia de morte. Em nome de Jesus, que haja vida, restauração, vida e vida em abundância na vida daqueles que agora têm um encontro contigo, mas também do seu povo que tem a sua fé reanimada. E assim nós oramos com o perdão dos nossos corações, o perdão dos nossos pecados, o perdão que nós alcançamos no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo de Nazaré, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que trabalha, que jamais cessará de trabalhar por nós. Aleluias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que revigore a sua alma, show a angústia. E olha,
Vamos talvez até escutar os ruídos, mas não vamos. Aliás, porventura, se ouvirmos ruídos, que nós não escutemos profundamente, que não guardemos isso em nossos corações. Porque as notícias que nós precisamos guardar são sim a que o Senhor nos carrega no colo e que o Senhor nos guia pelos caminhos onde devemos andar. Que o Senhor te abençoe, que você tenha aí um final de semana abençoado diante do seu Deus. E venha participar conosco aos domingos. Se você é um jovem, se informe aí com um jovem da igreja ou com o seu parente, o seu amigo, sobre os encontros dos jovens. Os jovens também estão se reunindo aos sábados, às 17 horas. Você é muito bem-vindo participar conosco. Deus te abençoe. Um abraço, um beijo. Fui. Força de Sansão. Força do Deus de Sansão.